queridos. Amém. Glória a Deus por essa noite na presença do Senhor. Eu estou muito feliz. O nosso amado bispo hoje está de folga agora à noite, porque ele chegou, era 20 para 7, lá da pousada. Eles estão cuidando do nosso lago. Devido à falta de chuva, a água baixou muito e o oxigênio ficou muito pouco. Só de sexta para sábado, nós perdemos 30 peixes. Morreram pela falta do oxigênio. Então, eles fizeram um mutirão lá, estão abrindo o tamanho do lago e vão preparar tudo para a gente poder, em breve, passear. Principalmente a Chails, né? Que nós vamos passear lá e ainda tem mais. Vamos andar de barco naquele lago. A pastora Kitty falou que não anda de jeito nenhum. Eu falei, não dá mesmo, nós duas afunda qualquer barco. Abra a tua Bíblia em Atos 9. É a mesma página, mas é Atos 9, do verso 36 em diante. Eu quero pedir perdão para a pastora Sueli, para a irmã Ivani também, que estava lá na Suíça, porque eu vou repetir a palavra que eu preguei lá. Aí eu falei assim, ainda para o bispo, eu queria pregar mais sobre aquilo. Ele falou, então prega na sede. Falei, mas tinha 3 pessoas da sede lá. Falou, pode deixar que essas 3 são pessoas que todo dia o Senhor renova a mensagem na vida delas. Então eu fiquei em paz. A Solange também, né, pastora Solange. Atos 9, do 36 em diante. O tema lá era assim, impactando vidas. Então, nós vamos falar sobre alguém que impactou. A ressurreição de Dorcas. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naquele dia que, enfermando ela, morreu. Então, tendo lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, levaram ao quarto alto, onde todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou. Então voltou-se para o corpo e disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando aos seus santos e viúva, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão Curtidor. Pode sentar, fiquem à vontade na presença do Senhor. Amados, a alegria de nós estarmos num domingo na casa do Senhor não tem o que paga, sim ou não? Como você poderia estar em muitos lugares? Você poderia estar andando no Batmóvel do Neymar. Quem viu o Batmóvel do Neymar? Quem viu quanto o Neymar pagou naquele Batmóvel? 8 milhões? E o Batmóvel não pode sair na rua, porque o carro não está de acordo com as leis do Brasil. Então, hoje nós vemos de tudo nesse Brasil. A gente vê no Brasil uma política sendo mal feita, nós vemos pessoas roubando, nós vemos pessoas passando fome. Eu fui no Carrefour esses dias com o Henrique, e tinha um grupo de pessoas que não eram brasileiros, eu não consegui discernir a nacionalidade deles, mas eles não falavam o português correto, né? Falava assim, tipo um castelhano, um espanhol misturado. E um deles, ele já estava tão passado pela situação, eles estavam pedindo comida para as pessoas que estavam lá dentro. E um deles estava tão passado pela situação que ele já estava falando sozinho
estava como o pastor Elionai falou, ferido a mente, né? Mas a perna dele era impressionante. Era tão fina, tão fina, tão fina, mas não por ser fina. A pobreza, a miséria, tomando conta daquelas pessoas. Então nós estamos vivendo num mundo totalmente corrompido. Nós estamos vivendo num mundo difícil. E o Senhor chega através desse tema que foi usado na Vila Suíça e faz um convite para nós impactarmos vida. Aí eu fiquei pensando, se hoje o Senhor me levasse, falei até lá para eles, se hoje o Senhor levasse um de nós, será que alguém ia chorar por nossa causa igual aquelas mulheres choraram por Dorcas? Será que elas iam ficar desesperadas, falando, não, a bispa não, eu gostava de ouvir ela falando quando ela pregava sobre a Chail, a palavra que saía da boca dela fazia efeito, Senhor, nós precisamos dela de volta, ressuscita. Ou ia ter um monte de irmã falando assim, glória a Deus, eu queria pegar a senha do bispo, porque o bispo vai ter senha, né, porque é muito lindo. Desculpa, né, gente? Outro dia a irmã falou assim, você é muito iludida. Eu falei, não, ele é muito lindo, eu acho lindo. Então, nós não sabemos o legado que nós iríamos deixar. Mas todo cristão, quando morre, tem que deixar saudade. Todo cristão, quando morre, vai ter pessoas chorando em volta dele e ver tudo que ele fez. Hoje, depois de quase 4 anos, a pastora Sueli veio aqui e falou, como eu não posso lembrar do apóstolo nesse louvor? Porque meu pai causava, irmãos. Meu pai no mundo espiritual, ele era terrível. Eu estou rindo com o Henrique, que o Henrique está passando as fitas. Você não assiste a TV Povo de Deus, fica assistindo a Globo, né? Assiste a Globo 2, 3 horas por dia e não tem coragem de abrir um programinha que o Henrique pôs lá na TV Povo de Deus. Tem mensagem do Bispo Marco, tem mensagem do meu pai. Quando eu estou com saudade, eu ponho lá, assisto meu pai pregando. Aí, você vai ouvir meu pai pregando, e cada 5 minutos ele dá uma cacetada em um. Ele era desse jeito, não era? Ele está falando, de repente ele lembra que a turma não está dando dízimo, ele para, ele fala do dízimo, aí ele continua, está maior poder, maior autoridade, de repente ele fala de uma criança que está conversando, mas ele era ele. E vocês gostavam dele. E nós gostávamos do jeito que ele ministrava. E ele deixou saudade. Agora, morre Dorcas, uma mulher que dedicou a sua vida a cuidar de viúvas. A pastora Solange até reclamou no carro, porque ela foi comigo, e falou, ela e a pastora Sueli, puxa, mas ninguém fica cuidando de nós. Aí elas estão reclamando. Tem que mandar chocolate para a viúva, né? Tem que pegar as viúvas que estão aí, de vez em quando, falar, irmã, abre o bolsinho aí. Eu fiquei tão feliz, agora só vou usar roupa de bolso. Pôr de bolso, vem uma pastora e põe a mão, quando vê, pastor Elionai, dá para já passar a semana bem feliz da vida, sabe? Eu estou gostando, põe o bolsinho, sempre assim. Irmãos, hoje não tem bolso, hoje não veio bolso. Então, eu vou falar para vocês uma coisa, as viúvas eram muito cuidadas naquele tempo. Porque não era igual agora que, por exemplo, elas têm, recebem o salário do marido, recebem um dinheiro que ficou lá, né? E tudo isso, algumas trabalham. Então, elas têm condição de se manter, as filhas ajudam, os filhos que ficaram ajudam. Mas não era assim. Ali elas passavam necessidades mesmo. E Dorcas era aquela mulher que morreu causando impacto na sociedade que ela vivia. Ela costurava para a irmãzinha que não tinha, ela fazia coisas maravilhosas. Irmãos, eu fico admirado. Teve uma coisa que aconteceu 2 vezes na minha vida, e foi as únicas 2 vezes que eu vi. Cadê? Estou procurando chá, não saiu ainda. Estou com a garganta ruim também. Eu soube que a Nani está passando a luta aí com a garganta, né? Aí eu fiquei até com medo, porque a minha está querendo, sabe? Eu estou tomando própolis, que ajuda muito, mas ela está querendo. Então, irmãos,
Olha aí, fica mudando de assunto, esquece onde estava. Onde eu estava? Então, deixa eu falar para vocês. Dorcas, sim, Dorcas cuidava das viúvas. Então, a gente também deve cuidar das viúvas. Mas o que eu ia contar para vocês era outra coisa, eu vou contando conforme eu vou lembrando o que aconteceu. Sim, lembrei. 2 coisas que eu vi que eu fiquei impressionada na minha vida. A primeira foi com a missionária Palmira. Eu lembro posso falar agora, porque ela já está na glória, Irmã Maria de Valles. Era uma bênção, né? Ao tempo da Irmã Maria de Valles, uma bênção, tudo. E um dia nós marcamos, pastora Sueli, a pastora vai lembrar, para ir todo mundo para a chácara. Todas as mulheres do Curuçá foram para a chácara, levaram bolo, levaram torta, bolo de milho. E a pastora Palmira estava só o fubá cuidando delas. Naquela época era ela que cuidava mais, a Irmã de Valles do Louvor. E aí, a pastora foi e fez dois assim, bule, desse tamanho tinha na chácara. Fez de café. Fez aqueles 2 bules de café. E aí, a missionária de Valles pegou e foi lá tomar o café. Quando ela foi tomar o café estava com açúcar. Ela fez assim, meu Deus, puseram açúcar no café, não pensaram em mim. Ninguém lembrou que eu não posso porque eu sou diabética. Gente, graças a Deus que meu espírito de Silas não manifestou. Aí eu fiquei quieta assim. A irmã Palmira falou assim, não se preocupa, calma. Eu coo um café agora para a irmã. Correu, pôs água no fogo, coou o café amargo e deu para ela, na mão dela. Eu fiz isso, uma Palmira vai para o céu com tripe e tudo, porque era demais a santidade. Pegou, deu o café na mão dela. Aí ela pegou o café amargo, porque eu tomo só café amargo. Mas nunca pense que é para emagrecer. É porque eu gosto do gosto do pó do café. Então, desde muito cedo, eu só tomo café amargo. Mas não tem nada, eu saio do café amargo, eu posso comer um bolo. Não tem nada a ver, o café é amargo, mas não é porque é diabetes, nada. Aí ela pegou o café amargo, sentou, pegou um pedaço de bolo de milho desse tamanho, pegou um pedaço de pudim, pegou um pedaço e comeu o café amargo. Aí eu olhei assim e fiz, Tem pessoas que querem complicar a tua vida, mas tem pessoas que têm tanta autoridade no espírito que até com os complicados eles lidam. Quer comer doce, come, mas se o problema é o café amargo, eu vou fazer. Aí eu fiquei assim encantada. Quando foi agora, domingo, foi o culto da fornalha. A gente sentiu saudade, fez o culto da fornalha lá no oratório. Fizemos o culto da fornalha, estava uma bênção. Aí a Noemi chegou e falou assim, ai, a irmã Sônia não ia vir no culto. Eu falei, por quê? Ai, porque disse que ia ter tanta coisa doce e ela tem diabetes. Eu sou diabética, irmão. Eu sou diabética, eu sou proibida de comer tudo. Só que eu não tenho vergonha na cara. Eu como, de quando está feio eu paro e aí eu endireito. E aí vai. Aí ela não vai vir no culto, irmão Jorge, porque ela não pode comer doce. Aí, de repente, mas eu solucionei. Falei, o que você fez, pastora Nô? Ela falou assim, entrei na internet e fiz uma torta low carb, é isso? Sem açúcar, de banana para ela. Aí, a hora que começou todo mundo comer, ela foi lá com aquela tortinha sem açúcar, colherinha, deu para a irmã Sônia, um chazinho sem açúcar e falou assim, irmã Sônia, come. E a irmã Sônia merece, porque a irmã Sônia é um amor de pessoa, gente. Mas eu vi o cuidado da Noemi para ter uma pessoa na igreja, para ter uma pessoa no culto. Eu falei, pastora Nô, eu já te amava, agora eu te amo mais ainda. Porque isso, irmãos, não é porque a pessoa quer aparecer, não é porque a pessoa quer ser diferente, é porque a pessoa sente a dor do outro, a pessoa sente a necessidade do outro. E Dorcas era isso aí. Dorcas pegava o seu dinheiro e ofertava para ajudar o povo da época. Dorcas
Sabe o que é você chegar num grupo e olhar assim, a irmãzinha, todo mundo fazendo a roupa, e ela fala, eu não vou cantar. Ela fica até com vergonha de falar, por que ela não vai cantar? Porque ela não tem o dinheiro para comprar a roupinha que vai usar no congresso. E você chegar e falar assim, irmã, compra 2. Vamos comprar, como? Eu vou pedir a minha e a sua e vou pagar. Nós estamos vivendo uma época de pessoas egoístas. Eu tento na minha casa que se dane as pessoas. Ah, precisa de levar comida. Quantas vezes me chegaram e falaram assim, nossa, mas você ainda vai dar cesta básica para o fulano? Aí eu falei, eu vou, por quê? Ai, mas já é a terceira. A gente tem que dar a vara e ensinar a pescar. Vocês já ouviram isso? Tem que dar a vara e ensinar a pescar. Eu concordo que as pessoas têm que aprender a buscar um trabalho. Mas se a pessoa não conseguiu, eu vou pegar, dar uma vara e falar, vai pescar teu peixe. Porque até despedir a pessoa de mão vazia. O Senhor hoje está nos chamando para um novo tempo. A pastora Sueli falou assim, coisas novas vão acontecer. E a gente já imagina assim, vou trocar meu carro, vou vender minha casa, vou comprar um apartamento, vou comprar roupa nova. As coisas novas, Zezé, você vai pegar o que você tem e vai dar para aquele que precisa. E isso é novo na tua vida. Aleluia! Dividir. Só tenho 2 camisas, vou dar uma. Eu vi o irmão contando que ele anda com uma blusa de lã no carro. Agora nesse período que fez bem frio. E ele falou quando ele para e encontra alguém fragelado, com frio, ele pega a blusa e dá. E o crente tem blusa embolorando dentro do guarda-roupa e não dá uma. Ah, eu não sei qual que eu vou dar. Tem tantas. Glória a Deus, começa a dar as tantas. Irmãos, Dorcas foi ressuscitada pela vida que ela tinha com Deus. Às vezes você está com uma área na tua vida que está extremamente morta. Não consigo fazer, não consigo vender, não consigo comprar, não consigo amar. Hoje uma irmã falava assim comigo, eu enjoei de amar o meu marido. Eu falei, como assim? Não se enjoa. Eu enjoei. Eu só faço tudo certo, ele faz tudo errado. Eu só agrado e ele faz tudo errado. Eu estou cansada, bispa. Nossa, quase que eu engoli o saquinho. Veio o saquinho do chá e tudo junto. Acho melhor tirar esse saquinho daqui. Olha, ela falou assim, eu cansei. Por que ela cansou? Porque ela faz o bem, ela agrada, ela faz e a pessoa não reconhece. Homens, eu faço um convite para vocês, agradem suas esposas. Quando o café chegar não está muito bom, agrada a sua esposa. Pode levar só o saquinho. Você vai levar meu chá? Amém. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Está na hora de nós começarmos a nos comportar como filho do rei. É um monte de moça falando, eu quero um príncipe para casar. Mas elas não são princesa. Os homens falando, estou procurando uma princesa. Mas é um sapo. Está na hora de nós tomarmos posicionamento diante de Deus. Filho de Deus é abençoado. Ganhou uma coisa? Deus abençoe. Sabe falar Deus abençoe? É Deus abençoe. Estava caminhando lá, alguém te ajudou, deu uma carona? Deus abençoe. Pessoa chegou lá, trouxe um negócio, pôs dentro da tua casa? Deus abençoe. Recebeu um aumento na firma? O cara não sabe nem o que é Deus. Deus te abençoe. Porque o crente tem que ter uma palavra de bênção na sua boca. Aleluia! Quem pode dar um glória a Deus? Agora eu vou tomar porque não vai... Irmão, eu não me imaginei engasgada com um saquinho de chá. Daí vai ser difícil. Aí o que acontece? A mulher que estava deitada lá, já haviam banhado o corpo dela para preparar para o enterro.
mas tinha alguém que estava ali perto. Quem era que estava ali? Quem era? Era Pedro. Pedro estava numa cidade da circunvizinhança. Quem era Pedro? O voz de trovão? Quem era Pedro antes de receber o Espírito Santo? Pedro era o mesmo que cortou a orelha de Malco? Era, pastor? Quem era Pedro? Pedro era quem, gente? Era uma pessoa impulsiva. Quem era Pedro? Era aquele que negou Jesus. O galo cantou e ele negou Jesus. Pedro negou o Senhor. Mas agora, Pedro, cheio do Espírito Santo, transformado, é chamado para vir. Por quê? Porque ele viu, o que ele viu? Jesus ressuscitar os mortos. Você que está aqui, quem está aqui há mais de 10 anos? Quem já viu o apóstolo ressuscitar morto? Vocês viram aqui, na cara de vocês, vocês viram aqui. Vocês viram pessoas aleijadas sair andando. Vocês viram pessoas sendo curadas de câncer. E agora eu pergunto, discípulos do apóstolo Silas, discípulos dos apóstolos de Deus, cadê a sua fé? Como que você vai ser lembrado quando você morrer? Cadê o seu legado? Cadê o seu legado? Meu Deus do céu. E aí, Pedro chegou. Quando chegou, as mulheres chorando. Olha aqui. Ela falava igual eu falo, pastor Solange que fez essa regata para mim. A Solange faz a barra nas minhas calças. Fora o tanto de roupa que ela já fez para mim, que ela nem conta. E não, eu tenho que viver. As mulheres chorando. Ele tirou todas as mulheres do quarto. Porque Pedro agora impactava o povo. Pedro agora impactava. Gente, vocês não precisam ser Pedro, não. E nem precisa ser Dorca. Mas seja a Samira transformada. Seja a Solange transformada. A Sueli transformada. A pessoa que olha para os outros com um olhar de amor. Com um olhar de carinho. A necessidade do próximo. Que olha com atenção. Olha, alguém faltou hoje. Eu vou ver na casa dele por que ele não está aqui. Amanhã eu vou fazer uma visita para ele. Vou mandar um WhatsApp. Vou perguntar, você fez falta. O teu glória a Deus fez falta. A igreja está precisando de aconchego. A igreja está precisando de pessoas de amor. Pessoas que notam quem vem, quem não vem, quem está, quem não está. Porque o povo está se distanciando de Deus. Irmãos, quantos glória a Deus vocês deram pela vida do pastor Nelson? Gente, o pastor Nelson não era para estar aqui. Ele já era para estar lá com o apóstolo tocando gaita já. Há muito tempo. Quanto tempo faz, pastor, que o pastor sofreu acidente? Quanto tempo faz? 6 meses. Logo que ele caiu, bateu a cabeça, o bispo falou, eu falei assim, bem, só um milagre. Ele falou, o que nós vamos fazer? Eu falei, vamos orar, porque eu acredito em milagre. Nós entramos de oração, e o Senhor foi lá e foi curando, meses de hospital, e o Senhor curando, e lá estava a Rafa sozinha, já havia perdido a mãe, mas o Senhor olhou e fez como Dorca, ressuscita, Nelson, você precisa viver, aleluia! Nós estamos vendo isso na nossa igreja, na nossa casa. Mas a igreja segue caminhando. Só caminhando. Nós temos que seguir causando. Nós temos que seguir falando do nome de Jesus. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês, não é nada agradável. Aplaudo o Senhor, mas eu vou falar.
Nós estamos para viver uma das maiores perseguições evangélicas no Brasil. Você tem a tua Bíblia, lê, porque você vai ter que ter a palavra dentro do teu coração. Você tem a tua Bíblia, tem poder de entrar no teu quarto, no secreto, entra e lê, porque nós vamos sofrer perseguição. Discretamente o nosso país está indo para o lado errado. Agora já está descaradamente indo para o lado errado. Se acontecer alguma coisa do bendito lindo Trump resolver pôr essas taxas para o Brasil, nós vamos passar muito apuro. Eu estava vendo um economista falando, não gosto de falar de política, mas preciso avisar vocês. E vocês sabem quem vai sofrer? É a classe média e os pobres. Como sempre. Como sempre. E nós não temos um Jesus Cristo lá no poder que vai renunciar ao seu orgulho imbecil para falar, não, vamos consertar isso aqui, espera aí que eu não vou mexer com aquilo que eu não posso ganhar. Mas nós temos um Jesus Cristo no céu. Então é tempo da igreja se levantar em oração. É tempo da igreja começar a adorar o Senhor e pedir pelo Brasil. Nós temos nossos filhos, nós temos nossos netos que virão, nós temos a nossa descendência que virá. E nós temos que dizer, Senhor, eis-me aqui, eu sou o soldado número 1. Quem aqui pode dizer hoje que é o soldado número 1? Quem? Eu não ouvi. Eu também sou a número 1. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. Não é assim? No lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Curva a tua cabeça um minutinho. Curva a tua cabeça um minuto. O homem da Galileia está passando por aqui. Sinta ele aí, sinta ele aí. O homem da Galileia está passando por aí. Sinta ele aí, sinta ele aí. Debalasteri clamalabalaterias. Gloria labalasteri clamalasterialas. Iria labalasteri clamalasterias. Glorias deri clamalasterialas. Ah, chegou a hora de você se levantar, mulher, homem, e dizer assim: eu quero causar impacto. As mulheres serão como Dorcas e os homens serão como Pedro. O que está acontecendo? Não, a Dorca cuidava das viúvas, está no andar ali e está morta. Me leva lá. Subiu. Chegou lá, ele ajoelhou do lado do corpo. E ele diz, olha que lindo. E Pedro, no verso 40, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou. Então voltou-se para o corpo. Era só um corpo, porque o espírito não estava mais lá. Mas ele diz assim: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. O que está morto na tua vida hoje? É o casamento? O que está morto na tua vida hoje? É os nervos do meu corpo, não estão funcionando. Tenho muitas dores. Eu também. Mas eu creio. Desde o dia que eu ouvi essa palavra e comecei a estudar, eu comecei a clamar. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos.
Rebalaster e clamalabalas. Deus está ressuscitando a tua vida hoje. Bispa, a minha casa está com cheiro de morte, de angústia. O Senhor diz: eis que eu vou e vou dar saúde. Rebalastei, clamalabalaster, elas, glória, alaster e clamalas. Eu não vou conseguir pregar. A pastora vê que sai totalmente diferente do que Deus entrega, né? Eu nem vou buscar a Axa, porque não vai dar tempo pelo horário. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Essa semana eu fiquei tão aleluiada. Alguém sabe o que é aleluiada? É quando você está cheio do poder e fala em línguas, até quando você não está esperando. E o Senhor... Nós estávamos numa prova muito grande, porque nós vamos ter o primeiro congresso do Espaço Terapêutico Crer e Ser, agora sábado. Se você quiser se inscrever, entre lá no meu history, você vai ver o lugar da inscrição. É pelo Google Meet, vocês estão acostumados com o pastor, né? Você dá aula pelo Google Meet, não é? Não é mais? Mas é o mesmo estilo, não é? É a mesma coisa. Só entrar lá pelo link, paga R$60, mas você vai ter 17 terapeutas. A única que não é terapeuta lá sou eu. Eu sou a líder espiritual, vou dar meia hora, todo mundo vai falar meia hora. E a nossa mestra querida caiu numa enfermidade da garganta, porque ela morava no Rio de Janeiro, e agora ela mudou para Gramado. E ela estava muito ruim. E eu estava no meu carro, aí, e o Senhor começou a me visitar. E o Senhor falou assim: faz uma oração. E eu entrei em oração no grupo. Entrei no grupo e falei: vamos orar pela doutora Sayonara. Ela não é japonesa, mas chama Sayonara. Aí entramos lá e começamos a orar por ela. E uma das moças, gente, ela mora na Alemanha, do outro lado. Aí eu terminei a oração e fiquei no carro. O bispo até estranhou que eu não desci, porque eu estava aleluiada, eu só conseguia falar em línguas, eu só senti a presença do Senhor. Aí, de repente, plim, essa moça lá da Alemanha me chama, achou! Aceitou Jesus ainda. Aí, essa moça da Alemanha me chama e diz, sabe o quê? Bispo, você está orando? Eu falei, estou. Ela falou assim, porque eu fui curada aqui na minha casa. Você estava orando, eu vi você orando. E o Senhor falou comigo que era você e que eu ia ser tocada. Irmãos, você está aqui no Brasil, dentro de um carro, orando, com dores, e o Senhor vai lá na Alemanha tocar numa pessoa. Sabe por quê? Vocês têm que ser cheios do Espírito Santo. Aí eu estava com um problema que eu não resolvia de jeito nenhum. Eu já estava tão esgotada que eu não aguentava mais. Não podia nem falar comigo, porque eu estava estressada, eu não conseguia resolver. Eu estava fazendo a troca do meu convênio, ia nenhum. Parecia que eles que iam me empregar, não eu que ia empregar o serviço deles. Puseram até eu andando para ver se eu estava andando normal. E aí você imagina, eu tive que fazer assim, pastor Samuel. Ó, assim. Para dizer que estava andando normal. Estou normal. Eu estou andando. Eu dirijo, vou para todo lugar, estou ótimo. Aí, à noite, pastora Valéria. Pastora não estava lá para profetizar para mim. Porque ela sempre está presente durante o dia, né, pastora? Eu tenho um sonho. Que eu estava num culto, estava meu pai, estava um monte de gente, mas eu não aceito palavra de morto, viu, gente? Se meu pai aparecer no sonho e falar assim, faz assim, eu falo, está repreendido em nome de Jesus. Porque ele está na glória e ele não vai vir me instruir. Quem me instrui é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí estava naquele culto, todo animado, tudo culto lindo, o bispo Marco, todo mundo estava no culto.
Mas eu estava triste, sentada numa cadeira. De repente, sentou do meu lado uma pessoa que eu quase não sigo, mas escuto pregando de vez em quando. A Camila Barros. É uma bênção ela, né? A mensagem dela é uma delícia de ouvir. Mas de vez em quando eu escuto. Não dá tempo, porque eu sigo tanta gente que eu já estou perseguindo. Aí eu estou sentada lá, ela veio, pôs o meu cabelo assim, atrás da orelha, arrumou, estava descabelado, ela deu uma ajeitada e passou a mão no meu rosto, bem assim, macio, e falou assim: não fica assim não, hoje mesmo vai ser aprovado. Hoje mesmo. Eu acordei, passaram acho que 2 horas. O menino do convênio ligou e falou assim: olha, a senhora reclama que todo dia tem uma má notícia, acabo de dar uma notícia. A senhora foi aprovada nesse convênio num preço que eu posso pagar, do jeito que eu queria, ainda puseram até quarto particular, porque tem mais de 61 anos, puseram até no quarto particular. Sabe o que é isso? A mão de Deus. Aplauda o Senhor. Levanta, Dorcas! Levanta, Dorcas! Levanta! Levanta, povo de Deus! A caminhada de vocês é longa! Aleluia! Irmãos, pode ficar em pé, por favor. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós temos que deixar... Olha, aqui dá para se arrumar, né? Nós temos que deixar de ser mulheres mimizentas. Vocês sabem que quem inventou a mulher que faz mimimi foi a pastora Solange. Ela foi a primeira, daí copiaram ela e agora é uma febre. Mas nós temos que deixar, porque eu vi uma irmã falando assim outro dia: meu Deus, essa mulher é muito mimizenta. Nós temos que deixar de ser mulher que só reclama. O feijão não está do meu gosto, o arroz não está do meu gosto, o ovo tem uma gema só. E aí vai. É uma luta. Nós temos que começar a profetizar. A gente pode cantar esse? Profetiza, dá? Então vem, meninas. Ó terra que estava morta. Ei, Vinícius, você tá bonito, viu, filho? Deixa eu te falar. Eu vi você cantando ali, eu lembrei de um cantor, depois eu te conto quem. Mas o Vinícius está muito lindo, né? Ele e a noiva dele lindos. É, neto do pastor Samuel. Caprichou. Amém? Nós vamos cantar esse louvor. E você vai profetizar a vida. Dorcas foi devolvida para as viúvas. Elas começaram a ficar felizes, abraçaram Dorcas. Se eu morrer, presta atenção. Se eu morrer, escuta, vou falar igual a minha mãe. Se você chegar e ver que eu estou com o olho arregalado e com aquela cara de medo, 6 horas para ressuscitar. Amém? Combinado? Chora, chama Pedro, chama João, mas ora para ressuscitar. Agora, se eu tiver com uma cara de paz, tranquila, e vocês chegarem e orar para eu ressuscitar, e eu já estiver pegando na mão de Jesus e ter que voltar, segura a bispa para que eu chegar aqui embaixo. Vai apanhar todo mundo que estiver em volta do meu caixão. Porque vocês já ouviram que as pessoas falam? A pessoa pode ser mó pecador, tá com a carinha assim. Ah, ele foi pro céu. Agora, se o coitado morreu uma morte dura, que essa cara acho que tá no inferno. Vamos cantar e adorar o Senhor. O que posso ver? Senão vale de ossos secos. Posso dizer se já se foi a esperança. Nossa vergonha lá
hoje está ressuscitando. Continua tocando só. O Senhor está transformando vidas. Hoje nós estamos tendo aqui mulheres e homens que saem daqui para impactar os seus vizinhos, os seus amigos, os seus parentes. Você tem que declarar vida, vida, vida sobre tudo que está morto. Vamos lá. Foi alegria, não há respiro, Aleluia. não há palavra. Filho do homem, mude a história com sua boca. Profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Vai, igreja. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. Amém. Ore comigo agora. Pai amado, pelo poder, erga a sua mão direita, da autoridade que tu nos dá. Eu declaro vida sobre o povo de Deus. Eu declaro vida sobre o povo de Deus. Eu declaro ressurreição nos pulmões, nas traqueias. Senhor, eu declaro vida sobre o esôfago. Eu declaro vida, Senhor, sobre as mulheres, sobre os homens, toda enfermidade. Eu repreendo agora, no nome de Jesus. Escolha uma pessoa e declara vida para ele. Põe a mão assim, ó. Fala, eu te declaro vida. Escolha alguém. Declare vida. Declare vida. Vida. Vamos aqui, menino. Eu profetizo sobre ti a vida. Vai, declara. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos. Aleluia. Volte a respirar. Então volte a respirar. Posso ouvir Eu estou ouvindo o quê? o som do Tem avivamento por aí. Aleluia. morte tornando vida. Ressuscita. Aplauda o Senhor. Em pé mesmo. Cadê? Eu fiz um óleo verde para vocês aqui, né? Tá aqui. Ei, tá aqui. Por gentileza. Fiquem aqui, meninas aí. Meninas e meninos. Por gentileza, distribua os envelopes. Nós vamos colocar agora uma oferta para a casa do Senhor. Escuta. Um minuto. Escuta. Quem de vocês
pode nos ajudar hoje com R$100, ajuda. Quem pode com 50, ajuda. Quem pode com 20, eu já separei até a minha, o que eu posso aqui. Deixa eu mostrar, porque eu não gosto de ser hipócrita, né? Pedir é bom, mas ofertar... Quase que eu perco, Pai. Tá aqui. Ah, eu vou dar 50 hoje. Não é pra se vangloriar, não. Eu economizei hoje. Eu estava sem remédio de pressão alta hoje. Estou 2 dias sem remédio de pressão alta. Mas se eu comprasse, eu não ia ter essa oferta. E eu vim hoje aqui pela fé. Às vezes você olha e fala, ai, mentira, bispa. Pergunta para a Valéria. Valéria não mente, é minha nora. Os estreitos da vida que eu passo. Mas só que tem uma coisa. Eu vou entregar 50 hoje, mas amanhã não vai ter vento, não vai ter chuva, e o Senhor vai encher meus poços de água. O Senhor está dizendo para mim assim: vai vir uma grande prosperidade sobre a tua vida, e eu tomo posse. Vou pôr até nesse envelope aqui hoje. Pega o seu envelope. Escreve teu nome. Presbítero Toninho, vem aqui ungir a mão do pessoal. Cadê as meninas? Vem uma aqui para receber o saquinho. Vocês não vão querer bombom hoje, porque eu não trouxe, mas eu mando, vocês viram, né? Só que hoje eu não vou mandar. Pega aqui o óleo, Toninho. Você vai ungir. Forma uma fila aqui, nós vamos cantando. Você entrega o teu... Olha, presta atenção, 1 minuto. Fim de julho, começo de agosto. Vai ser o melhor mês. Ah, mas agosto é mês de cachorro louco. Não na tua vida. É mês de prosperidade. Põe uma oferta de honra e entrega. Unge o meu aqui, ó. Já unge que eu vou entregar. Pega isso, ó. Vamos cantar, meninas. Mãos está, nenhum dos teus planos.
Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus os abençoe. O Senhor seja na vida de vocês. Que todos os dias sejam dias de bênção. Se alguma mulher quiser se inscrever, entre em contato no meu privado lá no WhatsApp. Vai ser um congresso maravilhoso. Sábado das 8 às 6 da tarde. Tem que ter fé, hein? Tem que ter coragem. Presta bastante atenção. Vou falar uma coisa só para vocês. Vamos desligar agora, ô Mito. Vamos desligar o que eu vou falar. Gente, essa menina causa, né? Pior que eu não posso nem arrependir.